Eu sempre falo que o planejamento ele é fundamental. Você já percebeu isso no momento Agir para Vencer no dia de hoje. Um dos pontos fundamentais é você projetar a sua vida financeira, porque nenhum negócio prospera se não tiver uma organização. E, aliás, muitas vezes os mentores são fundamentais. E toda terça-feira nós temos o nosso quadro que fala de finanças, que fala de investimentos, que faz com que a sua vida financeira seja diferente, não muito diferente. A partir de agora, vem aí o nosso quadro. Como conquistar a sua vida financeira? E com Wagner Finato, que eu já trago ele para a tela aqui. Wagner Finato, o nosso especialista em finanças, sem dúvida nenhuma, é um prazer tê-lo mais uma vez aqui. A sua segunda participação, estamos já na segunda temporada do programa Sidney Botelho, Você Agindo para Vencer. Seja bem-vindo, Wagner. Obrigado, Sidney. Gratidão mais uma vez. Vamos de novo. Vamos dar mais um passo rumo à nossa vida rica, não é? E, aliás, o tema de hoje é Vamos projetar a sua vida rica é o tema. E aí, eu já vou emendar a primeira pergunta. Como projetar a sua vida rica? Eu acredito que não muda muito. O tema de hoje é praticamente a primeira pergunta, então vamos lá. É com você, Wagner. É isso aí. Legal, muito bom. Nós vimos já no nosso episódio anterior um pouco sobre a psicologia do investimento, sobre os modelos de dinheiro, sobre nossas crenças limitantes. E por que isso era importante? Agora vai fazer sentido. Exatamente porque agora o primeiro passo para projetar a nossa vida rica é definir quais são os nossos objetivos de vida, quais são nossas metas, nossos objetivos audaciosos, né? Eu gosto de brincar muito que é o seguinte: mire na lua, porque se você errar, acertará as estrelas. Então, basicamente, o primeiro passo para a gente projetar a nossa vida rica é definir metas e objetivos. Qual que... Wagner, eu quero ter uma independência financeira, eu quero ter uma independência geográfica, eu quero ter uma casa na praia. Esse é o momento de realmente tu sentar e pensar o que te faria feliz, qual que seria a sua vida rica. Muitas vezes ela pode não estar atrelada necessariamente somente a dinheiro, mas o dinheiro pode ser um facilitador para te alcançar os seus objetivos. E aí você projetou, legal, eu quero ter uma independência financeira. Ok, mas qual é a quantia que você quer ter no futuro? Quantos milhões? 1, 2, 5, 10, 50? Então você tem que determinar o valor que você quer atingir. Ah, mas eu não sei quanto eu preciso. Primeiro, mire na lua, porque se errar, acertará as estrelas. Então, é um objetivo audacioso mesmo. Quanto você pretende ter no futuro? Legal. E quando você quer realizar isso? Daqui 5 anos, daqui 10 anos, 15 ou 20? Então, o primeiro passo é definir o objetivo, o volume financeiro e o tempo. Esse é o passo 1. Compreendido, Sidney? O que achou? Agora, eu compreendi muito, mas se eu tenho o passo 1, eu já vou emendar a segunda pergunta. Qual é o próximo passo? Porque eu tenho aqui, cadê o meu porquinho? Tá aqui o meu porquinho aqui, ó. Tá aqui minhas moedinhas. Ó, tá aqui, ó. Então, qual é o próximo passo para esse pequeno Minion se tornar um Miniozão? Boa, exato. Eu gosto de fazer aquela analogia, por exemplo, quando tu vai no médico. O médico ele não vai te receitar algo se ele não sabe qual é a doença, qual é o problema que tu tem. Então, primeiro ele faz uma anamnese. E aqui nós chamamos de um diagnóstico financeiro patrimonial. Então, o próximo passo é você ver como está a sua estrutura familiar. Se você tem, por exemplo, dependentes, se você tem um histórico de doenças graves na sua família. Por que isso? Porque o primeiro ponto é tu pensar na blindagem patrimonial. Por exemplo, olha, eu tenho um filho pequeno, eu não tenho um capital muito grande, então talvez seja interessante tu pensar num seguro de vida que protegeria sua família se tu viesse a faltar ou ter algum problema em vida também. Então, o primeiro passo é um diagnóstico familiar. O segundo passo é uma estrutura, ver qual que é a tua estrutura patrimonial atual. Por exemplo, se você tem imóveis, se você tem carros, quanto que está avaliado, quanto vale cada um, joias. Então, esses são os teus ativos que tu possui.
Depois você vai ver quais são os seus passivos, suas dívidas, financiamentos, empréstimos. Então, tu vai ter quase um balanço patrimonial da tua vida, quanto tu tem e quanto tu tem de passivo, e aí vai ter o teu patrimônio líquido final. Por que que isso é importante? É importante para te saber como que está distribuído o teu patrimônio, como é que ele está alocado. Aí vocês vão entender na sequência aqui que eu vou explicar um pouco melhor para vocês como que é feito essa alocação de recurso através dessa distribuição que muitas pessoas com dinheiro fazem hoje em dia. Ah, sensacional. Olha só, gente. O Wagner Finato, você já pode segui-lo lá nas redes sociais. Mas antes, espera aí, eu tenho uma última pergunta que eu ainda não sou aquele milionário, mas estou a caminho de. Como investe os milionários nos dias atuais, Wagner? Perfeito. Então, tudo isso que a gente conversou agora, ele faz sentido com que essa pergunta está me fazendo. Por quê? Porque quando tu sabe o patrimônio que você tem, você consegue comparar com o que os grandes milionários fazem para ver se aquilo ali está coerente. Então, por exemplo, teve uma pesquisa uma pesquisa mundial que mostrou aonde que os multimilionários investem. E eu traduzi essa pesquisa para o cenário brasileiro. Então, como é que é dividido o patrimônio dessas pessoas? Hoje, eles dividem da seguinte forma: 30% está em cash, em dinheiro, né, ou numa reserva de segurança. Então, 30% do patrimônio, vamos supor que esteja falando do nosso patrimônio aqui, que a gente tenha, sei lá, R$1 milhão. Então, 30% seria R$300 mil, estaria com liquidez, numa reserva de emergência ou em dinheiro, certo? Outros 20% eles aplicam em renda fixa, em ativos mais conservadores, que gera ali uma renda mensal ou uma renda anual mais conservadora sem risco. Legal, já foi 50%. Outros 25% eles investem em equity, ações ou em participações societárias, no negócio deles também, certo? Outros 15% em imóveis, ou até mesmo em carros, enfim. Então, hoje, se a gente pegar, e os últimos 10%, eles investem em investimentos alternativos. Agora, a gente pega a nossa cultura brasileira. Basicamente, o patrimônio do brasileiro hoje é 100% em imóveis, 90%, 80%, 70% em imóveis e carros. Então, se a gente for olhar por esse ângulo, onde os multimilionários investem e tentar fazer o que seria o nosso cenário atual, a gente sabe muito bem aonde que a gente pode mexer as peças para começar a ter uma vida financeira mais saudável, que é distribuir melhor os nossos recursos financeiros. Oh, que coisa boa! Nossa, distribuir. E, aliás, eu sempre defendo que o empresário ele não pode ser criticado. Você que é colaborador, você vê a empresa prosperando, daqui a pouco você vê um empresário comprar aquele carrão, comprar aquele imóvel, fazer boas viagens. Agradeça, porque ele está conseguindo isso pelo seu esforço. Porém, se não fosse você, ele não teria condições também de te pagar, porque é uma cadeia, é um ecossistema. Então, use um empresário como este que está prosperando como exemplo para a sua vida. E aí, Vagnão, vem aquela dica milionária, que é o momento que todas as perguntas eu espero a resposta, mas a dica milionária para mim é o momento mais chave do programa, da sua participação, como conquistar a sua vida rica. Até porque é o momento mais prático, na verdade, né? Então, qual que é a dica milionária de hoje? A dica na verdade, é o passo 1 na prática para começar a investir, que é como você criar a sua reserva de segurança. Reserva de emergência, reserva de oportunidade, colchão de liquidez, cada um dá um nome, não interessa. Mas é aquela reserva que vai te suprir num momento de aperto ou até mesmo num momento de uma oportunidade. Então, eu gosto de dizer que é o seguinte: dependendo a profissão que você tem, se você é um assalariado, CLT, por exemplo, a gente recomenda que tu tenha no mínimo 6 meses das suas despesas mensais numa reserva. Então, por exemplo, eu gasto R$10 mil por mês. 6 meses são 60 mil. Eu gasto R$5 mil por mês. 6 meses são R$30 mil. Então, esses R$30 mil teria que ter numa reserva de segurança. Já explico como que se aplica essa reserva de segurança. Agora,
Se você é um profissional autônomo, que tem uma renda mais instável, a gente recomenda de 10 a 12 meses. Então, se a pessoa gasta 5 mil por mês, ela teria que ter lá 50, 60 mil reais numa reserva de segurança, certo? Então, o primeiro passo é calcular 6 a 12 meses das suas despesas mensais para montar a sua reserva. E como que eu aplico essa reserva? Aonde que eu aplico? Né? Então, você pode abrir uma conta numa corretora, usar o seu próprio banco e procurar produtos que sejam com liquidez diária, ou seja, que se você precisar do dinheiro para hoje ou para amanhã, ele esteja na sua conta. Pediu resgate, está na mão o dinheiro. Que de preferência não cobre nenhuma taxa de vocês, que seja taxa zero, e que seja no mínimo 100% de CDI, ou seja, que pague hoje no mínimo 13,75% ao ano, que é a taxa Selic do momento. Então, tendo esses 3, 4 pré-requisitos, você já está fazendo um bom investimento, já está ganhando o dobro da poupança e ainda está montando a sua reserva de emergência. Então, esse é o passo 1. Wagner, eu não sei como aplicar, como fazer, eu não gosto de falar com o gerente do banco, não tem problema, pode me chamar, eu ajudo, sem problema nenhum, a gente consegue montar essa carteira inicial de investimento. Tá aí, e o arroba está aí, né, Cid? Eu nem combinei, mas, gente, eu como técnico de operação sou muito bom. Vocês viram que ele mal falou, eu já cliquei aqui, então eu tô bem nisso. Além de apresentar, ainda sei operar. Que saudade de ter um operador técnico, viu, gente? Mas é isso, o que é importante é natural. O nosso programa é esse, segunda a sexta aqui, e todas as terças-feiras, as finanças com ele no nosso quadro Como Conquistar a Sua Vida Rica. Wagner Finato lá no Instagram, da Finato Capital. Você tem dinheirinho sobrando? Olha, vai lá, acione ele, porque realmente ele multiplica o seu dinheiro e é garantido, viu, gente? Eu sei porque ele já administra as minhas contas. Na verdade, ele administra mais dívidas do que conta, porque, olha, a coisa tá feia, brincadeira. Tem muita coisa boa. Wagner, muito obrigado. Até a próxima terça. Prepare um bom material aí. Ainda bem que a economia brasileira está permitindo a sua participação aqui, viu? Com certeza. Sempre vai ter como a gente participar. E o ciclo só muda de lado, mas o dinheiro está sempre na mesa. Valeu, obrigado, muito obrigado. Wagner Finato passando por aqui nessa terça-feira maravilhosa. Então, encerrando o quadro Como Conquistar a Sua Vida.